Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou passar para vocês 3 agentes de IA de código que são de graça e que, na minha opinião, são muito bons a nível dos agentes que são pagos. Esses três, um dele é o da Mistral, uma empresa europeia, o outro é o Google Gemini, empresa norte-americana que todos conhecem, e o terceiro é o Qwen, que é uma empresa chinesa, da Alibaba. Não tem uma ordem certa qual que é o melhor agente, todos são bons, todos têm várias ferramentas, várias formas de usar. O limite de uso deles são bem atrativos, principalmente o do Qwen e o do Mistral. O do Qwen consegue ainda ficar no topo, é muito difícil de você atingir o limite de uso do Qwen, enquanto que o Gemini desses três é o que tem o menor uso. Porém, como eu falei, não tem uma regra, assim, um ranking. Todos eles são bons por igual. Eu gosto de todos, por mais que eu não utilize eles mais com tanta frequência, porque eu já tenho um preferido que eu pago por ele, mas eles me ajudaram bastante na época que eu não pagava por agente de código via linha de comando. Então vamos lá, pessoal. Todos eles, praticamente, você vai precisar do Node.js instalado. Então por isso que eu deixei aberto aqui a página do Node.js. Não vou mostrar a instalação do Node.js porque é muito fácil. Basicamente você clica aqui em Get Node.js e sempre deixa marcado aqui a versão LTS. Eu já tenho vídeos aqui no canal e aí no YouTube também tem vários vídeos, tem shorts também ensinando a instalar o Node.js de forma bem rápida, então não vou mostrar. Mas aí você seleciona LTS, seleciona o seu sistema operacional, seleciona aqui NVM, que é o que eu gosto de usar. Se for Windows, eu acho que não tem essa opção, vai ser Chocolatey aqui, você marca Chocolatey, que é bom também. NPM, marca PNPM. Ah, isso aqui na verdade é para mostrar um exemplo de código que você vai usar para instalar o Node.js aqui no macOS. Mas se você estiver no Windows é muito mais fácil, vai ter um botão aqui para você clicar e instalar, igual tem aqui no Mac. Ou senão você abre aí o PowerShell do seu Windows, o CMD, e vai rodando comando por comando. Como você deve ter percebido nesse vídeo aqui embaixo, na barrinha vai ter os capítulos, então se você quiser pular para algum agente de código específico, é só pular. No final também eu vou passar algumas dicas de como que eu uso ele aqui, vou mostrar ele em ação fazendo uma tarefa que eu gosto de pôr ele para trabalhar. E vou também compartilhar com vocês os meus arquivos de configuração que eu utilizo com eles. Então vamos lá, pessoal. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Mistral Vibe. Como eu havia dito, o Mistral é uma empresa europeia de IA e eles lançaram esse agente de código open source chamado Vibe. O próprio nome dele já diz o que ele é, né? Para Vibe Coding, que é você programar só fazendo prompts, se você não saber o que está fazendo. Tem várias formas de instalar ele no Linux e no Mac. Você copia esse comando e executa no terminal. No Windows, primeiro você vai ter que executar isso aqui lá no PowerShell. Você copia esse comando aqui, ó, clicando aqui nesse botão. Copia isso aqui, vai lá no PowerShell, cola, executa. Depois você copia isso aqui, ó, vai lá no PowerShell também e executa. Mesma coisa também para o Mac. Você pode rodar isso aqui no Mac. Mas a forma mais fácil de instalar no Mac e no Linux é só com esse comando. Depois de copiar esses comandos aí, ter instalado o Mistral Vibe, é muito simples de usar ele, pessoal. Você vai abrir aí o seu projeto, por exemplo, eu estou aqui no Visual Studio Code, um projeto open source, então eu posso mostrar o código para vocês. Vocês vêm aqui no terminal, olha só. Tem aqui o terminal, abrir ele. Para abrir um terminal aqui no Mac, você pode vir aqui em View e Terminal. No Windows é um comando diferente, eu vou ver se eu coloco aí na tela, mas eu lembro que eu deixava sempre no Ctrl e naquele acento diferente que fica debaixo do ESC, que inclusive é o mesmo que eu uso aqui no Mac. Olha, eu posso apertar ele que ele abre o terminal. E aqui no terminal, para usar o Vibe, é muito simples, você só escreve Vibe e ele já vai executar aqui. Tá demorando um pouco aqui porque faz tempo que eu não uso, mas pronto, aí. Inclusive ele diz que tem um update disponível aqui do Vibe. E aí, pessoal, a gente pode já começar a interagir com ele aqui. Por exemplo, me explique, pode ser em português, em inglês, como você preferir, o que é esse projeto.
E aí ele vai analisar a sua codebase, né? Vai analisar todos os arquivos e te explicar o que é esse projeto. Mas da mesma maneira que eu escrevi aqui essa pergunta, ele também aceita a gente pedir features para ele. Por exemplo, eu poderia vir aqui e falar aqui, me liste todos os arquivos alterados do Git atual que não foram enviados para o remote. Ou seja, aqui eu estou perguntando para ele agora, para ele me mostrar todos os arquivos que não estão no GitHub, no caso, que eu estou utilizando o GitHub. Então ele vai me mostrar todos os arquivos do meu local que não está usando, que não está lá no GitHub. Aqui ele me pediu para executar um comando, olha só, que é o git status. E aí ele pergunta se eu quero que execute esse comando, que é a primeira opção. A segunda opção, a gente pode usar a setinha do teclado. A segunda opção é sim, e sempre permitir esse tipo de comandos via bash durante essa sessão, ou seja, enquanto a gente tiver com um vibe aberto aqui, ele vai conseguir executar comandos. A partir do momento que a gente fechar esse terminal e abrir de novo, aí a gente vai ter que permitir novamente. Eu vou só dar yes aqui, porque eu não quero que ele execute qualquer comando aqui na minha máquina. E aqui ele está explicando para mim, ó, aqui estão os arquivos modificados do seu branch atual. Então, basicamente é isso, pessoal. Assim como todos os outros agentes de código que eu vou mostrar para vocês, todos eles funcionam da mesma maneira. Então, vou fechar aqui e vamos para o próximo. O próximo agente de código, pessoal, é o Gemini CLI, que é esse daqui, que é o do Google. Ele já é muito conhecido. Para instalar ele, é muito fácil também, é só esse comando. Você utiliza o npm. Então, para instalar ele, você vai ter que ter instalado o Node.js. Por isso que eu falei para vocês lá no início, instalar o Node.js. Então, aqui é só você acessar o site do Gemini, copiar esse comando e rodar lá no seu terminal ou no PowerShell se você tiver no Windows. Rodou, ele vai pedir para você fazer login com o Google. Você usa as setas do seu teclado aí para mexer nas configurações dele. E aí vai lá e faz login com o Google. Vai abrir uma janela no seu navegador, você confirma lá no Google, volta para o terminal e pronto, você já vai poder usar. E então, vamos mostrar lá para vocês como que ele funciona. Aqui com o terminal aberto, é só escrever Gemini. Aguarda aqui um pouco também, porque meu computador está um pouco lento por conta da gravação. Ele abriu o Gemini. O Gemini e o Qwen são bem parecidos, porque eles utilizam basicamente o mesmo código. Todos os dois, o Gemini e o Qwen, quando você abrir, talvez apareça isso aqui, que ele está tentando fazer uma atualização. Vai atualizar para uma outra versão. Quando aparecer isso, você não precisa fazer nada. Mas se você já quiser usar a nova versão, é só você aguardar um pouco, igual eu estou aguardando agora. Você aperta Ctrl C, eu também esqueci de avisar isso, para você fechar esses agentes de código, é só você apertar Ctrl C, que ele vai perguntar, ó, aperte novamente para sair. Inclusive ele falou aqui, ó, que o update deu certo. É só eu fechar e abrir de novo que ele já vai funcionar. Então eu apertei Ctrl C, entro novamente aqui no Gemini, aguardo ele carregar aqui, que ele já vai abrir na versão nova. E aqui no Gemini é a mesma coisa do Mistral e vai ser a mesma coisa também do Qwen. Eu posso perguntar, me explique o que esse repositório é. E aí ele vai procurar aqui no código, explicar para mim como que funciona esse repositório. Outra coisa bacana para vocês aprenderem a usar, pessoal, é que em todos os Coding Agents, você pode apertar a barra, que ele te dá uma lista de comandos. Aqui no meu está aparecendo os comandos a mais, porque eu estou utilizando servidores MCP, que é o que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Mas aqui a gente pode ver vários comandos que a gente pode usar. Comandos para limpar o chat. Esse comando /clear você vai utilizar bastante. Normalmente nos Coding Agents é sempre o comando /clear ou o /new. Aqui no Gemini não é o /new, é o /clear, mas dependendo do Code Agent é /new. E aqui ele já terminou de me responder para que serve o repositório, aqui ele já explicou tudo. Então vou mostrar para vocês o /clear, ele limpa. Isso aqui é interessante para quando você já comunicou muito com ele. E aí você tem que lembrar que na IA tem uma janela de contexto. Conforme essa janela de contexto vai enchendo, a resposta da IA vai ficando pior. Ela vai ficando, entre aspas, burra. Então lembra sempre de quando você está conversando muito com a IA,
você também pode digitar o compress, /compress. O /compress vai pegar aquela janela de contexto e comprimir ela para a IA voltar a trabalhar normalmente. E quando você terminou uma task e já quer iniciar outra, digita o /new. Não é o /new, aqui é o /clear. Como eu estava dizendo para vocês, em outros code engines é o /new. Então, basicamente o Gemini e o Vibe é a mesma coisa. Vocês vão ver também que o Qwen Code é basicamente a mesma coisa. Você pode apertar barra para ver os comandos. Pega com mais tempo aí, vai vendo aí quais são os comandos que tem. Outra coisa interessante é você poder você marcar um arquivo. Por exemplo, me explique o arquivo @fan.ts. Agora ele vai acessar esse arquivo e vai me explicar como que funciona esse arquivo. Então eu vou fazer um corte assim que ele terminar aqui, que isso aqui vai demorar um pouco, eu já volto. Pronto, pessoal, ele terminou de analisar o arquivo e aqui ele está me explicando corretamente para que serve esse arquivo. Esse projeto que eu estou trabalhando aqui é um projeto de pools, que a gente pode colocar em stake e fazer unstake. Então ele está explicando aqui corretamente. Então basicamente é isso, pessoal. Eu já vou dar um /clear aqui, por exemplo, e vamos para o próximo Code Agent. O próximo Coding Agent, ou em português agente de código, é o Qwen Code. Ele é muito bom. Eu acho que de todos esses aqui, ele é o que tem mais limite. Você pode usar ele por muito tempo aí sem ele avisar você que você atingiu o limite. Então, desses três aqui, eu acho que ele é o que mais vale a pena você usar. O Gemini é muito rápido, o Qwen é um pouco mais lento, o Mistral é rápido também. E basicamente a mesma coisa do Gemini para instalar, você vai rodar esse comando aqui, ó, installe Qwen. Eu já vou deixar o link também aqui dessa página na descrição. É só você rodar esse comando aqui no seu terminal. Rodando esse comando aqui no terminal, ele já vai instalar o Qwen Code. Como eu já tenho, eu vou cancelar o comando e já vou executar o Qwen. É só vocês digitar dessa maneira, Qwen, Qwen. Abrir o Qwen, ele vai funcionar igual o Gemini, é a mesma coisa, a mesma base de código. Você pode referenciar um arquivo apertando @, por exemplo, me explique o rewardpools.ts. Ele vai analisar o arquivo e vai me explicar o que aquele arquivo faz, as funções dele. Isso é muito interessante para quando você está entrando em um projeto a primeira vez. Ó, inclusive ele foi mais rápido do que o Gemini. Vou cancelar isso, é só você apertar ESC que ele cancela a request. Vou dar um clear. E agora, pessoal, que eu já te mostrei os três agentes de código, eu vou mostrar para vocês as configurações que eu uso em cada um deles. O do Mistral é o que eu menos uso, então eu não tenho uma configuração específica para ele, mas o Qwen, o Gemini, eu tenho a configuração que é a mesma. Basicamente, o Qwen e o Gemini, eles vão ter essa configuração. Dentro do projeto de vocês, você cria uma pasta chamada .gemini e uma pasta .qwen. Dentro dessas duas pastas, de .gemini e .qwen, você cria um arquivo chamado settings.json. Eu vou deixar esse arquivo lá no Pastebin e vou colocar, lá no Gist, e vou colocar o link na descrição. É o mesmo arquivo para os dois, olha só, muda aqui que somente o Qwen adiciona esse version 2, mas não tem problema, você pode criar ele sem. Basicamente aqui nesse arquivo, pessoal, vocês vão colocar os seus MCP servers. Esse vídeo não é sobre MCP servers, então eu não vou ensinar vocês a instalarem MCP servers, mas eu posso explicar para vocês para que eles servem. Esses dois MCP servers aqui são para UI, design de interfaces. Esse aqui, ele adiciona componentes no seu site, componentes mais bonitos. E esse aqui são componentes que praticamente todo site tem. É bom você usar porque a IA trabalha muito bem com eles. Vai te ajudar a criar o seu site de forma muito mais rápida. Então, basicamente, você vai pegar esse arquivo que vai estar no Gist, na descrição, vai copiar, vai criar um arquivo settings e colocar dentro da pasta .gemini e .qwen, desse jeito que está aqui na esquerda. É só você copiar, pausa o vídeo, olha como é que eu fiz, cola aqui e pronto. Se você reparou também, dentro desse JSON tem uma chamado context e um file name, que ele está apontando para um agents
agents.md. Esse agents.md é basicamente esse arquivo que está aqui na raiz do meu projeto, que deve ter também na raiz do projeto de vocês, se vocês quiserem utilizar. Basicamente, esse arquivo agents.md, ele adiciona contexto para o seu agente de código. Sempre que você rodar aqui dentro do projeto o Gemini ou o Qwen, ele vai ler primeiro esse agents.md para saber como que ele tem que trabalhar. E aqui dentro desse arquivo, pessoal, você vai colocar coisas que ele pode fazer e coisas que ele não pode. Por exemplo, você pode executar o build toda vez que você terminar de falar comigo. Você pode executar o type check para verificar se as tipagens do TypeScript estão corretas. Você não pode jamais executar o comando dev, que foi como eu coloquei aqui. Isso é muito importante, porque a IA ela não consegue sair do comando dev. Pelo menos o Qwen e o Gemini, esses que eu utilizo aqui com você, que eu mostrei para vocês, eles não conseguem sair de comandos que ficam executando para sempre. Então é interessante você colocar, por exemplo, jamais execute o comando start, porque você não vai conseguir sair dele. Jamais execute o comando dev, que ele vai obedecer, ou pelo menos na teoria ele deveria obedecer, porque às vezes ele, mesmo você colocando aqui, ele é teimoso e executa. Outras coisas que você pode colocar é, por exemplo, como você quer que ele crie o seu projeto. Você quer que ele crie sempre respeitando os estilos que já existem. Você quer que ele utilize alguma biblioteca de ícones específicos. Aí eu coloquei aqui o Lucid React ou o React Icons. Validação de inputs, eu botei aqui para ele usar somente o Zod. E aqui várias regras do nosso repositório. Também pensar em segurança, sempre ser modular, sempre parciar os erros e mostrar os erros de forma correta, escrever códigos com boa qualidade. Isso tudo você pode colocar aqui no Agents. Um outro pulo do gato que vocês têm que fazer aqui no Agents, pessoal, é ser agressivo com a IA. Você escreve o seu arquivo MD aqui, pode escrever em português, escreve de qualquer jeito, escreve errado. Abre o Gemini ou o Qwen, igual eu abri aqui. Aí o que você vai fazer para deixar ele agressivo? Você vai lá e marca, ó. Você vai escrever assim, na verdade. Deixe o @agents.md, igual eu escrevi aqui, agressivo em inglês e deixe claro para seguir as regras. Você faz desse jeito que eu estou colocando, entenderam? Você primeiro escreve o seu agents.md em português, pode escrever tudo errado também, escreve do jeito que você quer. Ah, não executa tal comando. Eu quero que toda vez que você terminar uma tarefa, você execute tal comando para saber se deu certo. Se não deu certo, você corrige os erros antes de falar para mim que terminou. Beleza, fez isso? Você vai lá no seu Qwen ou no Gemini, marca o arquivo que você quer, que é o agents.md, e fala para ele: deixe mais agressivo em inglês e deixe claro para seguir as regras. E aí você manda. Ele vai ler o arquivo que você escreveu. Se você escreveu errado, ele vai corrigir. Se você escreveu em português, ele vai corrigir. Ele vai deixar com um tom mais agressivo e vai deixar o arquivo melhor. Em seguida, você fecha o seu Coding Agent e abre ele novamente. Abrindo ele novamente, ele vai ler o arquivo agents novamente. Ó, você pode ver aqui que ele está usando um agents.md. E aí ele já vai seguir aquelas regras que você acabou de escrever. E por que tem que ser agressivo, pessoal? A IA trabalha melhor se você for agressivo, você ameaçar ela, você colocar assim: se você não fizer isso, eu vou te excluir. Se você me entregar a tarefa com erro, eu vou trocar para outra IA. Ou se não, se você fizer tal coisa, eu vou te desligar. Se você for desse jeito, ou ser ríspido com ela mesmo: eu mandei você fazer isso, não foi isso que eu falei, me obedeça. Ela vai te responder melhor. Então essas são minhas dicas, tanto para o arquivo agents.md, tanto para os settings. Outra coisa, pessoal, esteja atento às mudanças que a IA e outras ferramentas de código vão promovendo aí durante o tempo, né? O passar do tempo. Isso porque se você fica parado no tempo e só sabe fazer uma coisa, surgiu um outro coding agent, surgiu uma regra diferente que você vai ficar para trás e você não vai saber como usa. Então passa a usar redes sociais como o Twitter, por exemplo, seguir o pessoal lá da gringa que fala sobre IA, porque as mudanças são muito rápidas. Por exemplo aqui, ao mesmo tempo que eu tenho o Qwen e o Gemini, eu já tenho uma outra configuração, que é do ponto .cloud, que é o outro code agent que eu uso, só que ele é pago, que não é o objetivo desse vídeo. Então, sempre você tem que ficar se atualizando.
eles mudam essas coisas, porque não é uma convenção. Você pode ver que tem duas pastas para o Code Agent e mais uma terceira para o Cloud. Então, não é uma convenção, as coisas estão mudando muito rápido. Se você não conhecia, por exemplo, esse arquivo agents.md, você já estava para trás, porque isso aqui já existe tem um tempinho. Se você não sabia dessas dicas também de ser agressivo com ele, você também está ficando para trás. Então, a minha dica é: acompanhe, baixa o Twitter e o X. Você que tem o pé atrás, você que fala que não gosta, você precisa usar, porque todo mundo tá lá, o pessoal de cripto tá lá, o pessoal de programação, o pessoal de IA, os gringos que falam sobre isso estão lá, presidentes de países estão lá, eles postam as coisas lá antes de sair no jornal, antes de sair no seu youtuber favorito. Então, você tem que participar dessa discussão. Os gringos não ficam em grupos de WhatsApp, em grupos do Telegram, eles ficam no X. Eles não ficam no Facebook, eles ficam no X. Então, se você deixa de fazer parte disso, você está ficando para trás. Lá no X também, por exemplo, a gente vê muitos MCP servers, que é o que eu coloquei aqui para vocês nesse arquivo de configurações. Então, nesse vídeo eu não vou explicar sobre MCP servers, mas isso aqui é muito interessante e a gente descobre as coisas do nada. Às vezes você vê alguém postando e você acha interessante e de repente começa a usar, que foi o meu caso aqui com esses MCP servers aqui. Então, pessoal, o vídeo foi basicamente esse, ficou um pouco maior do que eu pensava, mas eu mostrei para vocês os 3 melhores code agents gratuitos que eu acho para vocês utilizarem. Então, antes de finalizar aqui, o que eu vou pedir para ele, pessoal? Para vocês verem que realmente funciona, eu vou dizer aqui para ele: analise os arquivos modificados com Git, crie commit bem detalhado e envie ao remote. Então vamos analisar aqui o que ele vai fazer, vamos assistir ele trabalhando. Ele vai pedir minha permissão, nem pediu minha permissão agora, ele simplesmente rodou o Git, está analisando o Git diff e vai começar a fazer os commits e enviar ao remote. Então é só aguardar que ele já vai trabalhar aqui pra gente. Ele pediu aqui para eu executar a migration, mas eu não vou. Eu vou dizer para ele somente faça o que eu pedi. Ele pediu para executar a migration, mas eu não quero que ele execute a migration, eu vou fazer isso depois. Agora ele pediu para executar o Git, então vamos lá. Git add. Agora ele vai criar a mensagem de commit. Criou. E enviou. E disse aqui que deu sucesso. Ele analisou os arquivos e enviou. Então foi basicamente isso, pessoal. O vídeo bastante longo, mas eu mostrei para vocês aí. Se você não conhece, esse é meu canal. Me chamo Gustavo Toledo e falo sobre servidores, self-hosted e essas coisas aí que são úteis para a gente da área tech. Então se inscreva no meu canal, acompanhe os próximos vídeos. Entre no grupo do Telegram que está na descrição. Peça um vídeo por lá se você quiser, ou peça um vídeo pelos comentários e eu te aguardo aí nos próximos vídeos. Falou!